A mitologia maia faz parte da mitologia mesoamericana e compreende todos os contos maias nos quais as forças personificadas da natureza, deidades e os heróis interagindo com elas desempenham os papéis principais. Os mitos da era pré-hispânica precisam ser reconstruídos a partir da iconografia. Fontes: os mitos maias escritos mais antigos datam do século XVI e são encontrados em fontes históricas do Planalto guatemalteco. O mais importante desses documentos é o Popol Vuh, que contém histórias de criação quicheanas e algumas das aventuras dos heróis gêmeos, Unapo e Xbalanque. Yucatán é outra região importante. Os livros Yucatec de Chilambalam contêm passagens mitológicas de considerável antiguidade, e fragmentos mitológicos são encontrados espalhados entre as crônicas e os relatos espanhóis do início da era colonial, dentre os quais destacam-se a Relación de las Costas de Yucatán, de Diego de Landa e nos dicionários compilados por os primeiros missionários. Nos séculos XIX e XX, antropólogos e folcloristas locais enviaram muitas histórias para o papel, geralmente em espanhol ou inglês, e apenas raramente junto com o texto em língua maia. Embora a maioria dos contos maias seja o resultado de um processo histórico no qual as tradições narrativas espanholas interagiam com as nativas, algumas delas remontam aos tempos pré-espanhóis. Importantes coleções de mitos foram publicadas para os Xol, Quequixe, Lacandon, Tizotísio, Tsuúgio e Yucatec Maia, para mencionar apenas alguns dos mais acessíveis. No início do século XXI, a transmissão oral de contos tradicionais entrou em seu estágio final. A origem de muitos fenômenos naturais e culturais é apresentada, muitas vezes com o objetivo moral de definir a relação ritual entre a humanidade e seu ambiente. Desse modo, encontramos explicações sobre a origem dos corpos celestes, Sol e Lua, mas também Vênus, Pleiades, Via Láctea, a paisagem da montanha, nuvens, chuva, trovões e raios, animais selvagens e mansos, as cores do milho, doenças e suas ervas curativas, instrumentos agrícolas, banho a vapor, etc. Os seguintes temas mais abrangentes podem ser discernidos. Cosmogonia. O Popol Vuh descreve a criação da Terra por um grupo de deidades criadoras, bem como sua sequência. O livro de Chilambalam, de Xumael, relata o colapso do céu e o dilúvio, seguidos pela matança do crocodilo terrestre, a elevação do céu e a ereção das 5 árvores do mundo. Os Lacandons também conheciam o conto da criação do submundo. Criação da humanidade. O Popol Vuh dá uma sequência de 4 esforços na criação. Primeiro foram os animais, depois a argila úmida, a madeira e, depois, a criação dos primeiros ancestrais a partir da massa de milho. Para isso, os Lacandons acrescentaram a criação dos principais agrupamentos de parentes e seus animais, totemicos. Um mito de Verapas preservado por Las Casas em sua apologética Historia Sumaria, atribui a criação da humanidade a deuses artesanais semelhantes aos irmãos macacos Popol Vuh. A criação da humanidade é concluída pelo conto mesoamericano de abertura da montanha de milho, ou sustentação, pelas divindades relâmpago. Ações dos heróis, organizando o mundo. O mito mais conhecido dos heróis, incluído no Popol Vuh, é sobre a derrota de um demônio de pássaro e as divindades de doenças e morte dos heróis gêmeos, Unapo e Xbalanque. De considerável importância é também a narrativa paralela de um herói do milho derrotando as divindades do trovão e do raio e estabelecendo um pacto com elas. Embora sua disseminação atual esteja confinada às áreas da costa do Golfo, vários dados sugerem que esse mito já fazia parte da tradição oral maia. Importantes fragmentos mitológicos sobre a redução heróica das onças pintadas e a aquisição do poder da onça pintada foram preservados pelo Tizotísio e Xol Maia. Casamento com a terra. Esse tipo mitológico define a relação entre a humanidade e o jogo e as colheitas. Um herói ancestral, Xbalanque na tradição Quequixe, se transforma em um beija-flor para atrair a filha de um deus da terra enquanto ela está tecendo. A esposa do herói é finalmente transformada em caça, abelhas, cobras e insetos, ou milho. Se o herói toma vantagem, ele se torna o sol, sua esposa, a lua. Uma versão moralista do Tizotísio tem um homem recompensado com uma filha da deidade da chuva, apenas para se divorciar e perdê-la novamente.
Origem do Sol e da Lua. A origem do Sol e da Lua nem sempre é o resultado de um casamento com a Terra. De Chiapas e as terras altas da Guatemala, no oeste, vem a história do irmão mais novo e de seus ciumentos irmãos mais velhos. O mais novo se torna o Sol, sua mãe se torna a Lua e os irmãos mais velhos são transformados em porcos selvagens e outros animais da floresta. De maneira comparável, os irmãos mais velhos do mito pop Vutuin são transformados em macacos, com seus irmãos mais novos se tornando Sol e Lua. A oeste da área maia, a transformação de dois irmãos em Sol e Lua é o assunto principal de muitos contos.